coloca a seguinte: vive-se na terra a hora do sexo. O sexo vive na cabeça das pessoas, parecendo haver saído da organização genética a qual se cedia. Naturalmente, o pensamento é força atuante e desperdiçadora, desencadeadora da função sexual. Reduzir o indivíduo apenas às imposições reais ou estimuladas do sexo, em desalinho conforme vem acontecendo, é transformá-lo em escravo de uma função pervertida pela mente e atormentada pelas fantasias mórbidas. Olha só, irmãos, Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro, está em companhia de José Petitinga, está em companhia de alguns mentores espirituais, está em companhia de Dr. Bezerra de Menezes. E aqui ele nos coloca de que se vive na terra a hora do sexo, e esse sexo vive na cabeça das pessoas. Ou seja, estamos continuamente iludidos, vivenciando algo que para todos nós nada mais é do que fantasias mórbidas, e isso somente cada um de nós pode reflexionar em seu íntimo, sem fazer apontamentos, mas isso quem fala é a espiritualidade superior, são mentores que vêm nos alertar para os perigos do sexo mal conduzido, que ele coloca da seguinte forma, seguindo alguns parágrafos à frente. O sexo mal conduzido, em razão do envolvimento emocional e das dilacerações espirituais que produz em outrem, como naquele que utiliza mal, abre campo para terríveis conúbios obsessivos, ao mesmo tempo que, praticado de forma vil, atrai espíritos igualmente atormentados e doentes, que se vinculam ao indivíduo, levando-o a processos de parasitose terrível e de difícil libertação. Ou seja, irmãos queridos, é muito grave o estado atual, porque colocamos o sexo como fonte diretora de nossas ações e pensamentos, em alguns casos, em grande parte dos casos, em alguns momentos, em quase todos os momentos. E dessa maneira, estamos sendo telecomandados por entidades terrivelmente perturbadas, enfermas, que querem, por demais, que não haja o progresso. E se lembrarmos acabei de vir este pensamento, de um livro também de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia de Divaldo Franco, chamado Trilhas da Libertação, temos lá a descrição de alguns casos de arrebatamento obsessivo devido à sexualidade descontrolada, a influências no aparelho genésico devido a fontes obsessivas, ou seja, irmãos desencarnados que perturbam e afligem as partes genésicas do ser encarnado, além de combater com veemência os estímulos de equilíbrio que a mente tenta colocar, e ou seja, desequilibrando a mente, o corpo, e trazendo prejuízo ao espírito. Pois bem, irmãos queridos, já que se o sexo mal conduzido nos conduz a alterações de caráter obsessivas, ele cita à frente a seguinte colocação: desvios sexuais, aberrações nas práticas do sexo, condutas extravagantes e desarticuladas das funções estabelecidas pelas leis da vida, geram perturbações de largo curso, que não se recompõem com facilidade, senão ao longo de dolorosas reencarnações expungitivas e purificadoras. Ou seja, queridos irmãos, além do desequilíbrio sexual trazer o processo obsessivo, enquanto encarnados, vivenciando a vida de forma perturbadora, afligente, desequilibrada, ele ainda arremete alterações perispirituais
pois lembrando que o perispírito molda o corpo numa nova reencarnação, e esse perispírito carreando essas alterações de aberrações, de práticas sexuais e de condutas extravagantes e desarticuladas, como ele nos coloca aqui, nada mais do que causa alterações de longo curso e dolorosas, ou seja, reencarnações expungitivas e purificadoras. Pois bem, queridos irmãos, não cabe aqui citar exemplos que, por exemplo, esta obra, Sexo e Obsessão, nos traz, dos irmãos com desatino sexual, padrões de loucura, que reencarnam com alterações psíquicas, emocionais, alterações genésicas, em virtude, queridos irmãos, dessa situação. Pois me lembro agora também, quando nos falamos, quando Manuel Filomeno de Miranda nos lembra sobre as alterações não só a nível encarnado, mas após o desencarne, de um livro também muito interessante, que cita algo que me chamou muita atenção quando li na época, que é de André Luiz Ruiz, que é o livro chamado A Força da Bondade. Esse livro que conta a história de Pôncio Pilatos, de outros personagens, dos resgates que ocorrem a estes espíritos sofredores. E lá tínhamos uma irmã que frequentemente, na época de que vivia com Pôncio Pilatos, era amante, era uma mulher depravada em suas ações, que para conquistar a todos os irmãos de alta classe, a nobres, imperadores, governadores, ela utilizava-se do sexo, traindo um, assassinando outros, fazendo através da promiscuidade, da chantagem sexual, para coordenar as ações de riqueza, estabelecimento na nobreza e de trazer sofrimento aos demais. Essa irmã, à medida que desencarna, diretamente é conduzida para as zonas trevosas e, por fazer mau uso de suas forças genésicas, ou seja, do ato sexual depravado, ela é carreada por entidades trevosas e lá ela se apresenta em planos profundos de trevas, com um aparelho genésico edemaciado a tal ponto que ele se arrasta ao solo. Ele drena as substâncias purulentas de odor fétido, a qual o seu corpo deformado sofre, e ela se arrasta sobre este aparelho genésico. Então, aqui coincide essa informação que o nosso irmão Manuel Filomeno de Miranda nos traz, com que esse livro, A Força da Bondade, nos coloca. É interessante lembrarmos que tudo isso vai além, porque além do mau emprego do sexo para aqueles que estão encarnados, se traz o desequilíbrio após o desencarne e também perturbando aos nossos parceiros, porque tornamos escravo aquele a qual nos conectamos mentalmente, seja pelas forças genésicas, seja pelas influências psíquicas que pré-estabelecemos, previamente e durante e posteriormente ao ato sexual.